me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. Boa noite, mulheres maravilhosas! Que bom ter vocês aqui. Tô aqui ouvindo Marisa Monte, que eu amo. Que delícia receber vocês. Boa noite. Vivi já tá aqui. Carmen, querida, boa noite. Que bom, gente, que bom. Mais uma noite de encontro. Cléo, linda. Denise, Isa. Quanto tempo. Ai, que bom estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui com essas lives, com essa troca, que é sempre tão gostosa, tão rica para vocês e para mim também, né? E acredito que para os meus convidados também é sempre muito especial. Eu vi que a Vivi já chegou aqui, já vou te chamar, Vivi. Essa semana está acontecendo uma série de lives aqui de aquecimento para o workshop que vai acontecer sábado. Ontem teve a live com o Matheus, foi linda, quem não assistiu tá salvo aqui, vale a pena assistir. Hoje é com essa minha amiga querida Vivi, que eu já vou chamar aqui, vai ser uma conversa deliciosa, tenho certeza. E amanhã com outra amiga querida, a Cecília. Deixa eu falar, dar um recadinho pra vocês. Eu tô, gente, com frio na barriga, tô com uma alegria, porque tem tanta mulher inscrita no workshop de sábado, Quando Me Amei de Verdade. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ainda dá tempo. Vai ser um encontro lindo, é aqui, é gratuito, é online. Então, assim, não tem desculpa, gente. E a gente vai poder olhar de forma muito profunda pra gente, para as nossas dores, olhar com carinho. Vai ser um workshop assim muito especial, tá sendo preparado com muito carinho para vocês. Então, quem ainda não se inscreveu, aproveita. Tem o link aqui na minha bio. Quem já se inscreveu, escreve aqui para mim. Quem já tá inscrita, quem já garantiu sua vaga, escreve aqui para eu saber quem vai estar lá comigo. Tem muita gente. E, enfim, é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me escrevam, que a gente faz contato com vocês, tá? Eu, alguém da minha equipe, com o maior carinho, a gente vai responder vocês, tá? Sabrina já tá inscrita, amiga. Se você não tiver, eu te mato. Ana Célia tá inscrita, Jaciara. Ai, gente, que delícia. Andréia. Ó, Cláudia. Ai, gente, que alegria. Ainda bem que vocês não me abandonam. Tem muita gente, Carmen. Gente, tá lindo. Larissa, ai, que bom. Convidem mais mulheres, me ajudem a divulgar. Várias de vocês estão me ajudando a divulgar. A Ju, que tá aqui, entrou agora, divulgou. A Bru, querida. Então, a Sabrina, que também sempre tá divulgando. A Adriana também vai estar lá. Quem puder me ajudar a divulgar, gente, compartilha no Instagram de vocês. Chama a amiga, sabe? Chama na lata, aquela amiga que você sabe que tá precisando olhar para ela com mais carinho, com mais gentileza. Gente, vai ser um conteúdo lindo, tá? Então, assim, aproveitem. Vale ouro. E é isso. Agora a gente vai começar nossa conversa aqui. Deixa eu chamar minha convidada especial, a Vivi. Mandei, Vivi, convite para você. Ai, que linda! Amiga! Eu botei os óculos hoje porque minha sobrancelha tava verde, aí eu quis esconder, mas eu tô te vendo. Minha amiga, tá me vendo bem? Amiga, tô te vendo bem. Boa noite. Que prazer, Dani, tá aqui na Ah, sua casa, que é o seu Instagram. Meu Deus. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu era tão fã dessa mulher, eu ainda sou.
mas eu era uma fã que ela não conhecia. E assim, eu olhava as lives de Dani, eu assistia o conteúdo dela e eu dizia, meu Deus do céu, eu tô apaixonada. E que vocês imaginam assim o prazer que eu tenho em estar aqui fazendo uma live, sendo convidada dessa mulher. Para mim é assim, uma honra, amiga, assim. Enquanto você existir, me chamar, tô aqui para você, viu? Porque meu coração é só gratidão por tudo. E você sabe. Eu sei, eu te amo também. Falei, Hum, não dá nem pra dizer que assim, é uma convidada, é uma amiga, né? E deixa eu contar um pouquinho da história da Vivi. A gente se conheceu aqui no foi. Instagram, né? Através de uma outra queridíssima Rê, do Ponto de Vista. E aí a gente sempre trocava aqui, trocava figurinha. E aí um dia a Vivi veio pra cá, quando a gente conheceu a Sabrina também, Isso, no isso. shopping do Juan Garriga. E aí ela me escreveu tal, eu também ia para esse evento, e a gente se encontrou. E aí Foi. a Vivi tinha um dia que ela não tinha diária no hotel, né, amiga? Não tinha onde dormir. E a gente se conhecia das trocas aqui no Instagram. E eu falei, não, Vivi, vem pra cá, dorme aqui em casa, vem aqui. Aí a gente se conheceu pessoalmente lá no workshop. No Foi. dia seguinte, a Vivi já veio aqui para casa. E Foi, assim, imagina. uma pessoa tão querida, assim, que a minha família amou, o João, a Cécia, até o Chico, né? Assim, uma pessoa muito querida. Eu falo que não é nem só como profissional, né? Mas é como um ser humano, assim. Eu não consigo admirar um profissional se eu não admiro ele como ser humano, acima Ai, de que qualquer coisa. lindo, Dani. Para, assim eu choro. Porque, assim, a recíproca é mais que verdadeira. Você abriu sua casa, literalmente, para mim, abriu seu coração, abriu sua família. Você é uma pessoa, assim, é essa pessoa que acolhe, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui vão poder fazer isso na travessia, porque você, já na primeira aula, você dá um abraço, assim, e online na pessoa, sabe? Então. É um prazer imenso estar participando, mais uma vez entrando na sua casa, no seu Instagram, amiga. É um prazer. Vamos ver se a gente consegue bater papo sem a gente continuar, né? Nossos papos. Bater papo com todo mundo que está aqui. É isso Pois aí, que é é. assim, gente. A gente tem um grupo de WhatsApp, não é nenhum só, a gente tem dois, a gente chateia, um é pouco. E aí, a Vivi, né, gente, ela é a deusa do relacionamento de casal. Ai, Quem Jesus. não conhece a Vivi, quem me acompanha e não conhece a Vivi, depois corre no Instagram dela, porque é o teu, né, a tua grande entrega, né, Vivi? É falar de Isso, amiga. relacionamento de casal. Antes da gente entrar no nosso tema, me conta, assim, curiosidade, como é que você foi parar nesse tema? Adivinha. Sei um pouquinho da história, mas assim, me conta, né, assim, como é que foi esse chamado para trabalhar, olhando para as relações de casal? Amiga, eu sempre falo assim, né, que tem aquela frase é muito significativa. Eu vou tirar os óculos que eu não tô conseguindo te enxergar bem. Ó, a pessoa tira os óculos para conseguir enxergar bem, mas tudo bem. Tem aquela frase que diz assim, né, daquele poeta que eu adoro, Rumi, que ele fala assim: a nossa ferida é por onde a luz entra, né? E isso tem tudo a ver com os nossos trabalhos, né? Não só dos nossos trabalhos como terapeutas, mas os nossos trabalhos em geral. As pessoas que estão assistindo aqui podem olhar para o seu trabalho e perceber o que tem a ver essa escolha com a sua própria história, né? Então, o Uhum. relacionamento de casal, ele sempre foi uma tônica para mim, porque meus pais sempre brigaram muito. Eu sempre fui terapeuta de casal deles, me lasquei por causa disso, né? Porque a gente se emaranha nas questões dos nossos pais, né? E fica presa ali. Então, eu era terapeuta, eu digo que eu sou terapeuta de casal desde os meus 8 anos de idade. Então, lá se vão 30 anos, 31 anos de terapia de casal. E aí, quando eu casei, efetivamente, que eu dizia, e agora eu vou fazer um casamento que vocês nunca tiveram, porque eu não vou brigar, porque eu vou ser compreensiva, porque eu vou ser isso, vou fazer aquilo. Igual a gente faz na maternidade, né, amiga? E a Uhum. gente
A gente leva rasteira atrás de rasteira, né? E aí, quando eu vi que meu casamento, no primeiro ano de casamento, eu quis me separar mais ou menos umas 20 vezes, aí eu e meus pais, mesmo brigando, estão juntos há 40 anos, foi a primeira rasteira que eu levei, assim, da vida adulta, né? Uau. É quase como se a vida adulta estivesse dizendo, olha, não é bem assim como a sua criança acha. A sua criança onipotente acha, né? E aí eu comecei, a gente começou a fazer terapia de casal, eu comecei a estudar muito relacionamento de casal. E por conta desse estudo, eu fui me interessando muito por essa área e tô desde, né, um tempo aí, já estamos na quinta turma do percurso, né, que é meu curso de relacionamento. E é um prazer, Dani, eu perceber que, assim, as dificuldades que eu passei, que eu achava que eram só minhas, elas são muito universais, elas são muito humanas, elas são muito nossas, né? Então, é muito... Quando eu vejo, assim, o curso de noivos, que geralmente a gente faz para casar, o curso de noivo dura meio dia, um dia. Eu fico assim, eu disse, Ótimo. meu Deus, é muita ilusão ilusão que as pessoas acreditam e eu acreditei, né, Dani? E também a gente acredita que. E a gente acredita também que uma separação também é fácil. Ah, se não der certo, separa. Como se não houvesse assim, sequelas terríveis também no processo de separação, né, Dani? A gente sabe, assim, é uma das maiores dores do ser humano é você se separar, né, de alguém que você teve um relacionamento longo, duradouro, que você apostou muita coisa naquele relacionamento e de repente você vê, né, fracassar, naufragar. Então, eu percebi, Dani, que muitas das nossas dores, e a gente já entra aqui nesse tema da live, muito do que eu brigava lá com Elias, no começo do nosso casamento, eu tenho 12 anos de casamento com ele, do que a gente brigava, mas pronto, não eram problemas do casamento. Eram coisas que eu trazia da minha relação com os meus pais, da minha relação enquanto criança, da minha relação do que faltou e que eu queria que ele compensasse. Isso era gigante para ele, era um peso para ele, assim como ele trazia as demandas dele, que também colocava sobre mim. E a gente ficava nesse desespero de ter as necessidades atendidas pelo outro. Quando a Perfeito. gente tem que saber quais são as necessidades que o outro dá conta de atender, né, Dani? E você fala muito disso na travessia. O que é que a gente traz de bagagem, né? Com esses ferimentos que a gente vai vivendo na nossa infância e que a gente vai, né, descontar, infelizmente, nas pessoas, no trabalho e principalmente no relacionamento de casal. É uma coisa impressionante. Ai, que lindo te ouvir. A Vivi está falando do Travessia, gente, que é o programa que eu trabalho, o Mergulho na Isso. Criança Interior. Ela Tá. está na turma seguinte. E essa frase que você trouxe, né, do Rumi, a ferida é por onde a luz entra em você. Eu trabalho nos módulos isso, porque é isso, né? Eu te perguntei, porque é tão bonito a gente poder olhar que aquilo que também nos feriu, muitas vezes nos direciona para o nosso propósito, né? Para aquilo que a gente tem para oferecer para o mundo, que acaba sendo a nossa busca. Isso. E adoro ouvir você falar que no primeiro ano de casamento você quis se separar umas 20 vezes. Eu acho que eu quis umas 30. Pois Agora, por Deus, assim, eu não sei como que a gente conseguiu passar algumas fases. E aí, quando, né, eu falei para Vivi, vamos falar então sobre relacionamento de casal e as bagagens que a gente traz lá da infância. Eu mandei a arte, a Vivi falou assim: nossa, eu li bobagens das bobagens que a gente traz da infância. E eu falei: não deixa de ser, né? Assim, porque a gente chega numa relação de casal e a gente acha que a gente chega sozinha. Cheguei sozinha, uma pessoa e encontrei uma outra pessoa. Porque a gente chega em bando, a gente chega com uma história,
a gente chega com um sistema, a gente chega com a nossa criança, com tudo aquilo que ela recebeu, com aquilo que ela não recebeu, com todos os seus medos, com todas as suas dores. Então a gente chega com uma bagagem, né, Vivi, tão grande, a gente e quem está com a gente. E se a gente não souber olhar para tudo isso e cuidar de tudo isso, não há relação que se Não. sustente. Eu peguei um livro aqui que você com certeza tem, O Amor que Nos Faz Bem, né? Quando um e um somam mais que dois, que é do Juan Garriga, onde a gente se conheceu. Eu Isso. achei tão bonitinho, eu peguei o livro, estava fazendo janta, e aí, enquanto estava lá refogando a carne, olhando para o livro, assim, deixa eu escolher um trecho aqui, né? E deixei o livro no balcão, estava ali mexendo na comida. A Ceci chegou, né? Para quem não conhece, a Ceci é minha filha de 8 anos. Ela pegou o livro assim, olhou e falou assim: O amor que nos faz bem. Aí veio, me abraçou e falou assim: Ai, mamãe, o seu amor me faz tão Ai, bem. que lindo! Nunca vou querer sair de perto de você. Ai, que coisa linda! Não, Ai, acesse também. É brincadeira, né? não. Aí eu olhei pra ele e falei assim: Ah, um dia você vai querer, mas tá muito cedo pra isso ainda, né? E fiquei assim com aquilo dentro de mim, sabe? Pensando que o quanto, né, Vivi, essa relação que a gente constrói com os pais, esses vínculos, dependendo da forma como ele acontece, eu vou crescer e eu vou conseguir também olhar para um homem, para uma mulher, para um parceiro e também viver uma relação de um amor que faz bem, porque eu conheço esse amor. A Isso. questão é que, assim, quem de nós humanos viveu essa relação onde algo não faltou, onde algo não foi ferido, né? Isso. Essa é uma realidade, é uma constatação da natureza humana. Todos nós, né? Você trouxe aqui um pouco da história dos seus pais. Uhum. Cada um de nós aqui, a gente tem uma história, que pode ser inclusive uma história que a gente olha e fala, nossa, que história linda, também uma história tão idealizada, né? Que a gente às vezes coloca aquilo como ideal e a relação nunca é suficiente, porque nunca chega naquilo que a gente tem de Isso. idealização. Aí eu quero ler um trechinho aqui para a gente poder conversar mais um pouco. Escolhi um trechinho aqui que eu quero ler para vocês, que ele fala Uhum. assim: o relacionamento não vai nos trazer felicidade, mas pode nos ajudar a crescer. De fato, creio que o relacionamento afetivo é um espaço ideal para o crescimento das pessoas, pois com ele nos despedimos do menino e da menina que fomos e entramos no mundo dos adultos. Nesse sentido, se lhe dermos a atenção e o cuidado devidos, se como adultos estivermos dispostos à travessia da intimidade do amor de uma maneira real e respeitosa em relação ao que vai acontecendo a cada momento, o relacionamento pode ser um desafio para o nosso crescimento, porque certamente teremos de revisar alguns dos nossos modos de funcionar, alguns costumes e pautas de relacionamento, alguns hábitos e crenças, alguns medos e exigências. Forte, né? Isso Essa mesmo. despedida, né? Quando ele fala da despedida do menino e da menina, não é que a criança ela vai seguir com a gente, mas enquanto a gente não for capaz de olhar para essa criança, reconhecer o que é dela e reconhecer de que forma essa criança se manifesta numa relação de adulto, que deveria acontecer Isso. entre dois adultos, né, Vivi? O quanto que a gente chega numa relação de casal exigindo algo, exigindo que o outro nos dê, que o outro nutra, às vezes, vazios e dores que não são da responsabilidade do outro ocupar, né? Totalmente, É Dani. muito triste, né, amiga? Totalmente.
E é assim, eu adoro esse livro. Perguntaram aí, né? Qual o nome do livro? É O Amor que Nos Faz Bem, do Juan Garriga, que é um elo de ligação entre nós. E, e ele fala de maneira muito bonita esse trecho que você falou, Dani, porque é uma despedida de quem a gente, né? Da criança que ainda está lá emaranhada com os problemas dos pais, ainda está lá presa. E também é uma oportunidade dela fazer diferente com a própria vida. Pegar o que serviu, né? E passar adiante de uma maneira mais, não menos difícil, mas de uma maneira mais suave, né? E eu fico pensando assim, Dani, tem uma frase que eu até uso no percurso, que ela diz assim, há anos, eu não me lembro mais agora o autor, mas ela diz assim, há anos estamos falando para os nossos cônjuges, chefes e professores o que deveríamos estar falando para os nossos pais, irmãos e etc. E não dissemos, e não falamos. Então a gente Uhum. atualiza, né, Dani, as necessidades num relacionamento e essas necessidades, muitas vezes, elas não têm condições de ser atendidas porque elas são necessidades muito básicas da criança. Lá em terapia do esquema, a gente estuda assim que a criança tem cinco vetores, né, de necessidades: autonomia, independência, amor, vínculo, enfim. E quando uma dessas necessidades não é atendida, a gente vai criando cascas, esquemas, né? Eita. E o que você trouxe é perfeito para isso, Dani, porque, olha só, você fala que a Cési falou, o seu amor me faz bem. Então, você já vê que aquele vínculo a Cési já tem com você e você já criou com ela uma conexão que aquela validação do que ela sente é real, né? Ela Uhum. sente um vínculo com você e ali ela tem um modelo para se relacionar. Então, mais tarde, a Cési vai pensar assim: eita, esse cara tá me chamando de burra, de idiota, não me respeitando, ele me trata com agressividade. Esse não é um amor que me faz bem, como eu experimentei lá atrás. Uhum. Agora, imagina, e esse é um protetor para um relacionamento abusivo mais tarde, né, Dani? Esse é um protetor. E por que que a gente vê relacionamentos disfuncionais? Eu nem gosto desse nome abusivo assim, para não criar um algoz e uma vítima, porque é uma dança, Uhum. né? A Você sabe, discussão. é uma dança. Então, assim, o que essa dança, como é que a gente aprende a dançar? Para depois dançar com o Uhum. parceiro. Qual é a música que toca em matéria de relacionamento, né? Porque se eu e você pode perceber, Dani, todas as vezes que a gente fica triste, briga com o marido, com a companheira, que é assim, com nossa parceria, pode ter certeza que aquela pessoa ativou em você dores que já estão lá há muito tempo. E você reage na tentativa de solucionar aquilo que você não conseguiu solucionar lá atrás. Então imagina, é, é como se a gente tivesse uns óculos de esquemas que a Cési coloca lá, ó, o meu óculos, eu vou enxergar, eu vou me atrair por pessoas que me façam me sentir bem, tal como eu me sentia na minha casa. Uhum. Uhum. Então, é um vínculo seguro, um apego seguro. Agora, se eu só vejo briga na minha casa, eu não sou incentivada a ter autonomia, a ter independência, meus sentimentos não são validados. Então, eu tenho um óculos que aquelas experiências vão me fazer colocar esse óculos e dizer: eita, quem é que vai me tratar mal? Porque isso é amor. Sim. É a forma como eu vivenciei e aprendi, né, Vivi? Você traz a teoria dos esquemas, né? E no Travessia eu trabalho muito o Enneagrama, que também Isso. tem muita conexão, que é exatamente isso, né? Como é que na infância eu senti que eu precisava ser para me sentir amada, para Isso. pertencer aquela relação, Exato. né? Como é que eu precisava, como é que eu entendi aquela relação, como é que eu interpretei aquela relação. Então a gente vai desenvolvendo ali a partir
dos locais feridos, se eu fui uma criança que eu não me senti amada, eu não podia ser como eu era, tinha que ser um pouco diferente para poder ser amada pelos meus pais. Uhum. Se eu me senti rejeitada, Isso. eu me sentia incapaz, né? Aquela criança que não dava conta, que era julgada. Se eu me senti muito sozinha, muito abandonada, se eu me senti pouco importante, invisível. Então a gente Isso. vai desenvolvendo estratégias e máscaras para não ter contato com essa dor. Então a gente é muito bom nisso, né? A gente Demais. precisou disso. E o ser humano é tão maravilhoso que a gente desenvolve essa proteção, que sem elas a gente não daria conta. Então elas são muito importantes. Porém, a gente cresce, e aí que mora o problema, né? A gente se acostuma tanto com esses scripts, com esses papéis, Isso. né? Com essas máscaras que a gente colocou, que a gente Isso. vai para uma relação muito pouco disponível. A gente vai para uma relação se escondendo por trás de máscaras e muitas vezes não é intencional, é porque nem a gente faz contato com essa dor, nem a gente tem consciência do quanto a gente está ferido e do quanto a gente se protege do outro. Eu falo que quando a gente está numa relação que é perigosa, eu estou saindo na rua, eu não conheço, eu tenho que ter alguns cuidados, eu tenho que me Claro. proteger. O adulto está aqui para isso, né? Para fazer uma leitura da situação e compreender como é que aqui eu me cuido, como é que aqui eu me protejo. O problema é que a gente entra numa relação tão íntima, como uma relação de casal, e a gente segue ali, muitas vezes, na defensiva. A Totalmente. gente segue ali sem mostrar o que a gente precisa, sem expressar, né? Sem poder dizer como a gente se sente. E a necessidade, ela não some, né, Vivi? Ela tá ali. Então, se eu não nomeio isso, se eu não reconheço, seja para poder buscar isso, para me oferecer, para dizer para o outro, olha, eu gosto de receber abraço, eu gosto de ser beijado. O que que acontece? A gente vem numa postura exigente. A gente cobra do outro, às vezes explicitamente, às vezes de forma velada. A gente faz tentando trazer essa compensação e às vezes Isso. não vem porque o outro nem sabe dessa nossa necessidade. Exatamente. E a gente geralmente procura os parceiros, né? Aqui o Juan Garriga fala disso, que a relação ela é uma grande oportunidade de crescimento. Quem acha que vai se casar ou se relacionar simplesmente para ser feliz, Não. olha, Ai, Jesus. olha que pegadinha, gente. Não é que é uma tortura, não é isso. Mas a relação, né, de casal, ela é de um lugar mais maduro, mais Claro. realista. Claro. Né? E é uma relação, né, Vivi, que ela é permeada pelo equilíbrio. Então, quem é que só recebe? É a criança. Isso. Vamos pensar no bebê, né? Vamos pensar quando a gente era lá pequenininha. Qual é a função dos pais, dos cuidadores? É dar algo para essa criança. Isso. Eu dou, porque essa criança, esse bebê, precisa receber para poder crescer, para poder sobreviver. Ela dá muito pouco, né? O bebê, ele recebe muito, mas ele dá muito pouco. E aí, quando a gente está aprisionado nessa dinâmica ainda infantil, quando a gente geralmente olha ainda para a relação com os pais, achando que a gente recebeu pouco, achando que não foi suficiente, a gente vai para uma relação de casal com essa postura em que agora aqui eu preciso receber. Só que a relação de casal, É ela uma precisa ter troca. equilíbrio, uma troca, como né, uma Isso. amizade, relações entre iguais, entre duas pessoas do mesmo tamanho. Eu dou, eu também preciso ver o que você precisa, eu também preciso. A gente precisa trocar essa dança que você Claro. falou. Como é que a gente dança aqui? Claro. E muitas vezes uma relação exigindo, esperando que o outro dê, né, Vivi? E nessa Isso. postura infantilizada. Isso, exatamente. Olha, eu tô aqui, você tá toda trabalhada na terapia dos esquemas, amiga. Porque é exatamente isso, Dani. A gente, na verdade, a gente faz uma atualização Hum, daquelas nossas dores infantis na relação de casal
com a, a pretensão infantil mesmo de resolver aquilo que não foi resolvido. Só que quando a gente repete aquilo na fase adulta, né? Imagina, você escolhe parceiros que vão reproduzir aquele ambiente, aquelas sensações que você se sentia enquanto criança. Então, geralmente, uma pessoa, por exemplo, que está num relacionamento que ela tem uma baixa autoestima. Por que que essa pessoa tem baixa autoestima? Porque, vamos dizer, um dos pais dela colocava ela lá para baixo e ela desenvolveu uma autoestima bem baixa, né? E aí ela vai se atrair por parceiros que também fazem a mesma coisa com ela, de colocá-la para baixo e manter aquela sensação de baixa autoestima. E aí ela se atrai para quê? Para resolver. Agora eu vou resolver. Porque ele tá gostando de mim e eu tenho uma baixa autoestima e aí eu já entro nessa dança novamente. Só que aí, quando a gente está vivenciando essa dor, Dani, é como se a gente tivesse, a gente até fala assim na terapia, que é como se a gente tivesse ligando o botão criança novamente. O modo criança vulnerável. Então, quando o meu parceiro vem me diminuir e eu já tenho uma baixa autoestima de lá, é como se ao invés de a Viviane adulta estivesse aqui com esse parceiro me diminuindo, eu aperto o botão, ele aperta o botão é um gatilho, né, emocional, vem aquilo, ele coloca ali, aí a Viviane volta para o modo criança e não consegue sair dali. Por quê? Porque não aprendeu como transicionar dessa criança para a Viviane adulta agora. Como é que eu, Viviane adulta, consigo suprir essa necessidade que não foi atendida lá e também não está sendo atendida aqui. Só que não é fácil, né, Dani, a gente ter essa consciência. De modo algum, vamos dizer, inconsciente mesmo, é muito mais direto a gente reproduzir o mesmo comportamento lá da criança. Puxa vida, eu não acredito, ele está me deixando mal. E a gente reage. A gente reage hipercompensando, sendo agressivo, dizendo eu é que sou, e escondendo aquela ferida. A gente reage fugindo, a gente reage evitando, mas não é solucionado. Então, como seria bom se a gente tivesse um pouco mais de consciência para entender assim, eita, aqui essa é a Viviane de 9 anos falando. É a Viviane de 9 anos. E ela que tomou meu lugar aqui nessa discussão com o meu marido. E uma boa forma, né, Vivi, de perceber, eu sempre falo isso para as minhas alunas, é observa aquelas situações em que, nossa, aquela fala ou aquele silêncio, o que o teu parceiro, tua parceira fez, que você sentiu no corpo. Isso. Veio com tudo, né? Isso. Porque o corpo finaliza. Isso. Quando é algo que é ferida, que é trauma de infância, o corpo dá uma descarga. E aí, quando a gente observa, fazer esse exercício antes de ir para cima do outro, antes de acusar, antes de reagir, olhar, se afastar um pouquinho, dar 2 passos para trás, se possível, para te perguntar, né, assim, por que é que isso doeu tanto em mim? Onde é que essa fala me tocou? Quando a gente para fazer esse processo investigativo, é isso que você trouxe. A gente vai perceber que eu estou sendo tocada num lugar já conhecido. É como se eu tivesse caído na infância, eu fiz um corte aqui, e aí eu cresci. Essa cicatriz, ela não desaparece. Isso, ela tá isso aqui. mesmo, exato. E vai, durante ao longo da vida, em várias relações, ser tocada nesse mesmo lugar. Né? Eu falo que a dor não desaparece. Não. Mas a consciência e aprender a lidar, né? Porque não é só entender a dor, é aprender como é que eu acolho esse sentir. Essa dor é real, tá bom. Ela não é aqui do meu parceiro, mas tá doendo pra caramba. O que eu faço com isso? Né? Aprender a acolher, aprender a dar um destino para isso que eu tô sentindo, sem me calar, mais uma vez, porque muitas vezes na infância a gente não pôde expressar raiva, a gente não pôde dizer o que a gente precisava. Mas agora a gente pode. Então, quando a gente faz esse processo de começar a observar, começar a reconhecer,
acolher, eu Uhum. consigo olhar para o outro e expressar, né? Aquilo que eu preciso, aquilo que me magoou, aquilo que eu me senti talvez invalidada, ferida, mas sem aquele impulso e aquela força da criança machucada. É como se a gente quisesse vingar tudo aquilo que lá atrás eu não pude dizer, porque se eu falasse eu ia apanhar, eu ia ficar de castigo. Eu venho aqui Exatamente. e eu fico tentando completar o movimento, né? No psicotrauma a gente fala isso assim, é um movimento interrompido. Então eu estou sempre aqui explodindo, por quê? Porque em algum momento eu precisei engolir aquela raiva. E se eu não vou e trato e cuido dessa origem, eu venho para essa relação trazendo tudo isso. E essa pessoa que está aqui diante de mim, eu acabo colocando ela como grande responsável por aquilo Isso, que eu sinto, por aquilo que eu exatamente. sinto. E essa conta é muito alta, tanto para o outro pagar, quanto a gente também, que a gente também pode ser cobrada disso, né? Uma vez Exatamente. uma pessoa me escreveu, ela colocou assim, como foi que ela colocou? Que o marido dela, ai, Dani, não, a minha criança, ela tá super bem, né? Mas o meu marido, nossa senhora, ele tem uma criança ferida ali, né? E aí eu dei risada assim com ela, porque assim, se Todos. eu tô num eu muito saudável, se eu tô num eu já saudável e adulto, eu não vou me relacionar com um eu tão infantilizado, né? Não tem como, não tem como. Então, primeira coisa, reconhecer as nossas sombras, aquilo que a gente ainda não está vendo, e a gente que é mulher, que a gente acaba buscando mais, estudando mais, né? Fazendo cursos. Uhum. Também tem uma grande armadilha, né, Vivi? Não sei como que é Ah, para você, mas total. eu vi muito isso no meu relacionamento, sabe? Assim, de achar que Total. sabe? Ah, que eu sei mais, que eu manjo tudo Ah, mais. imagina! Tu acha que no primeiro ano de casamento eu não fui lá? Eu disse, olha, a terapia é pra ele, porque eu já sou terapeutizada, eu já sou, né? Ai, a gente Gente, se acha, a Dani. gente acha. A gente, Uma e a, zoeira. a gente já entra no lugar de mãe do parceiro, se achando a terapeutizada, a que estuda, a que. Como se o outro, né, não fosse uma troca. A gente vai num lugar igualzinho a gente faz com os nossos pais também, que quer mandar dos nossos pais, que marca terapia para os pais, porque os pais não sabem, eu sei. O marido não sabe, eu sei, né? Levante assim, que atire a primeira pedra que nunca pensou assim. A gente pensa assim, né? É tão interessante, né? Quando eu comecei a estudar o Enneagrama, entender as minhas feridas da infância, e aí, por tabela, entender as feridas do João, né? Meu marido. Falei, gente, assim, a gente não escolhe realmente à toa, porque Não assim, mesmo. uma tem a ferida da carência, né? Assim, a dor de não se sentir amada. E aí, me relaciono com quem? Com uma pessoa que tem a ferida da invisibilidade. Ele acha que aquilo que ele fala não tem importância, então se não tem importância, ele nem fala. Então, assim, o quanto que a gente brigava no começo da nossa relação, porque aquele silêncio para mim era um desprezo, era uma rejeição. E ele simplesmente achava assim, poxa, ela é tão bem resolvida, ela nem precisa que eu diga isso para ela. Ela já sei. Um dia ele falou para mim, mas assim, você não precisa de mim, Uhum, né? Você não precisa. E aquilo me doeu tanto, sabe, Vivi? Porque assim, dentro de mim não era verdade aquilo. Eu uhum, precisava, eu queria estar com ele. Só que ao mesmo tempo, eu admiti para mim que aquilo que eu mostrava para ele, que a minha máscara era uma máscara de autossuficiente, o meu medo de receber um não era tão grande que eu me blindava. Assim, não, né, se tiver que separar, eu tô aqui, ó, ele tem meu uhum, dinheiro, ele tem a minha vida, uhum, uhum. e a gente fica se relacionando a partir desse medo. E isso nos Totalmente. do outro, porque eu tô na máscara, o outro tá na máscara, né? Aí a gente traz a Brené Brown para o nosso assunto, que fala
sobre o poder da vulnerabilidade, né? Ah, O poder que é a gente mostrar para o outro, assim, ficar nu de verdade, assim, olha, eu sinto medo, eu sinto falta de você. Para mim, quando eu aprendi a falar isso, foi assim uma totalmente, mudança totalmente. absurda. Eu nunca tinha conseguido falar para o outro. Eu sinto falta de você. Para mim era quase que uma humilhação falar isso, sabe? E eu acho Nossa. que a gente entra aí também, né, Dani, num problema que eu diria, não é nenhum problema apenas psicológico, eu acho, um problema até sociológico e cultural, porque nós somos frutos de mulheres muito feridas, né? E que nos foi ensinado que a gente não devia precisar de homem nenhum. Então, quando a gente fala assim, eu preciso de você para um homem, é quase como se fosse um insulto a essa nossa independência, nosso empoderamento, é como se fosse um insulto a gente precisar de alguém. Olha como assim, foram tantas feridas acumuladas por essas gerações de mulheres que não, você tem que casar com o seu contra-cheque, você tem que casar com a sua independência, você não pode precisar de homem para nada. E aí, quando a gente vai se relacionar com essa cabeça, com essas verdades ditas de maneira, né, diuturna, assim, para a gente cresceu com isso. Quando a gente vai efetivamente falar das nossas necessidades, a gente não consegue falar nesse espaço de vulnerabilidade. A gente vai falar num espaço de cobrança, de reação, de encheção de saco, porque a gente enche o saco mesmo, né, do marido. Olha, você não fez isso direito. Quando, na verdade, é tudo máscara para a gente não dizer eu preciso de você, Uhum. né? Difícil, né? Difícil. Eu fiz uma aula agora para as solteiras falarem assim, conseguirem falar eu preciso de um homem. As, as Uhum. solteiras héteros que queriam casar, eu preciso de um homem. Olha como isso é difícil para a gente falar até aqui, a gente que é casado, que sabe que precisa, que a gente está há 12 anos casados, é ainda difícil, porque a gente é fruto dessa dor de muitas mulheres que foram muito feridas, né, num patriarcado muito forte, naquela coisa, um mundo muito masculino. Então a gente se masculinizou também para conseguir conquistar nosso espaço e hoje abrir mão e dizer eu preciso de você é quase como um insulto. Só que um casamento não dá certo se você não conseguir dizer eu preciso de você. Se você Uhum. não conseguir E aí, acessar, né? Acessar essa dor e conseguir, olha, eu realmente não sou essa terapeutizada toda, eu não sou essa cocada, né, a última bolacha do pacote, eu realmente estou precisando de você, eu me sinto só, eu me sinto segura, eu me senti ferida naquilo que você falou, porque me acessou coisas que eu queria esquecer, mas eu ainda não resolvi. Então, Dani, assim, é um aprendizado, por isso que eu acho que assim, a relação de casal realmente é uma escola, porque tem coisas na nossa vida que a gente nunca vai acessar, senão através do outro. E a uhum. relação de casal é a segunda mais íntima que a gente experimenta, além da dos nossos pais. Então, é uma relação em que você vai se desnudar mesmo para conseguir alcançar partes de você que você não vai conseguir sozinho. Infelizmente, a gente não consegue sozinho, ou felizmente, né? E Porque o outro é ainda, ponte. e ainda com a característica que é uma pessoa que a gente não tem um vínculo de sangue. É Tal. uma pessoa que ela pode entrar e sair com muito mais facilidade. E por ser uma relação pautada no equilíbrio, não tem jogo ganho, né? Não Não tem mesmo. jogo feliz para sempre. A gente vai se transformando na relação, o outro vai se transformando. E se a gente não está ali no presente, observando que as nossas necessidades vão mudando, que as necessidades do outro também estão mudando, que a relação está mudando, a gente também precisa atualizar, precisa estar ali para Totalmente. entender que relação é essa hoje, né? Muitas vezes se afastar, né? Às vezes, ontem conversando com uma pessoa super querida, assim, e ela numa relação muito apaixonada, ela é mais velha, o namorado mais velho também, mas o namorado
totalmente casado com a mãe viúva. Há muitos anos, ele é filho único. E É raro, mas acontece muito. eu não te aguento. É bem isso, né? Ela foi me contando, eu falei, ai, amor, não sabia se eu falava assim, sabe? Assim, olha, você gosta tanto assim. Porque também exige da gente, né, esse crescer, quando a gente está falando da criança, e de aprender a reconhecer as dores, para a gente se assumir grande e adulto diante da nossa relação, a gente vai precisar cortar muitos cordões, Muito, a gente muito. vai precisar aprender a honrar esses pais, esse sistema, mas olhar Pra para frente, frente. O que eu quero construir daqui pra para frente frente. com o meu parceiro, com a minha parceira, o que nós juntos vamos construir, para onde a gente olha. Porque Totalmente. se os parceiros seguem olhando para trás, se sentindo culpados por seguir a sua vida, se sentindo às vezes em dívida com os pais, ou ainda ali tentando chamar a atenção do pai, da mãe, ainda buscando o amor, o reconhecimento. Um Eu não estou pertencimento, né, Dani? reconhecimento, a aceitação, a aprovação, que às vezes a gente está aqui na nossa família atual, casado com os nossos filhos, ainda vivendo no papel infantil, lá Totalmente. atrás, querendo que a Totalmente. mãe aprove, né? Que jeito que eu educo meu filho, que jeito que eu me relaciono no meu casamento, que jeito que eu faço na minha casa, que jeito que eu limpo a casa, que jeito. Assim, também cortar esse fio, né? Sabendo trazer os pais aqui, mas poder seguir olhando para frente. Assim, é o adulto que vai para Total. frente, que caminha. A gente não casa para ser feliz para sempre, né? Mas para frente, né, Dani? É como a Renata já falou até, para frente. E assim, o que você traz é muito, muito significativo, porque tem um teórico de casamentos que ele estuda casais há 40 anos, o nome dele é John Gottman. E ele fala que uma das formas de trair o parceiro é quando você faz alianças com pessoas da sua família para falar mal do parceiro. Olha isso. Isso tem tudo a ver com constelação familiar, que a gente estuda também, mas que ele, como teórico de casais, num laboratório, conseguiu medir o quanto isso afetava os relacionamentos. É quando você, para pertencer à sua família, você começa colocando coisas do seu casamento para a sua mãe saber, para a sua irmã saber, e de repente tá todo mundo ali num conluio, né? E você não tem mais nem força para resolver com quem você tem que resolver. Porque você tá ali falando, você tá casada, você não tá casada, você não tá no seu lugar, você tá casada com a sua família de origem. Muitas vezes a gente passa 20 anos ao lado de alguém e a gente nunca casou com essa pessoa. Porque a gente ainda tá presa lá no lugar de filha. A gente não conseguiu cortar, como você falou, esse cordão do que ficou para trás e do que a gente vai construir para frente. Então, muitas vezes, casamentos se acabam, Dani, por a gente não saber fazer essa transição de filha para mulher de fulano. Eu não sou mais a filha dos meus pais. Eu sou agora mulher de Elias. E isso, Dani, para mim eu acho que foi uma das maiores mudanças que eu tive no meu casamento. Foi quando eu virei de costas para a relação dos meus pais, para a minha casa de origem, e olhei para a minha casa, a minha família, que tem precedência agora sobre a família passada. Eita, Viviane, precedência. Quando você resolve numa relação de casal e você tem filhos, você agora está escolhendo você ter uma vida para frente. Não tá mais no lugar de filha, tá no lugar agora de protagonista. Você não é mais a coadjuvante, você agora é a protagonista do negócio. Então, quando a gente fica virado para trás, né, Dani, não tem como a gente olhar para o nosso parceiro. Como é que a gente vai estar no nosso lugar? Como é que a gente vai estar olhando para o parceiro se toda hora eu estou preocupada com a minha mãe? Porque a minha mãe vai ficar sozinha, porque o meu pai vai ficar sozinho, porque o que é que vai acontecer se eu for embora? O que é que vai acontecer se eu for para minha casa?
Dani, e o pior é que as pessoas não têm consciência disso e se sentem presas à culpa e nem constroem uma vida com outra pessoa e ficam frustradas porque estão casados com os pais ou com o pai e a mãe. Então, assim, para mim, sabe, Dani, bem, no sentido muito particular, eu só consegui, talvez, ter esse insight quando eu fiz um trabalho terapêutico. E aí a terapeuta disse: olhe para seu pai e sua mãe, né? Umas cadeiras lá, bem gestalt terapia. Olhe para seu pai e para sua mãe e diga assim: eu abro mão do meu casamento por vocês. Eu abro mão da minha casa por vocês. Eu abro mão da minha vida por vocês. E isso me deu uma... Aí eu, não vou falar isso. Aí ela, mas é isso que você está fazendo. E aí a gente consegue perceber, não é possível que eu esteja fazendo isso. É possível, e é bem possível, né, Dani? É bem possível. Eu nunca esqueço daquela história que você contou, que quando o seu pai faleceu, a sua mãe, você ficou entre... O que é que eu faço agora? Eu caso com a minha mãe, para ela não sofrer, e fico aqui no lugar, ou eu assumo o lugar, né, que meu marido vai trabalhar e vou com ele e levo a minha culpa, porque eu sou adulta e eu suporto a culpa. Então, Dani, você não tem noção de como aquela conversa assim, eu fiz, caramba, talvez eu não teria essa força de Dani. E você conseguiu. E sua mãe, você disse, tem grupo de dança. Você pode falar, né, Dani? Porque eu acho que é muito pedagógico você falar isso. Porque muita gente passa por essas situações. É uma história que eu contei para a Vivi. A Larissa falando que psicodrama. Psicodrama, ela falou da Gestalt, mas no psicodrama a gente sempre faz muito isso. Eu sou psicodramatista também. Isso. Mas essa história, assim, para resumir, pra gente encerrar, que tá quase o nosso finalzinho. Meu Deus. Mas meu pai faleceu, né, um pouco mais de 20 anos. E a minha mãe, super jovem, ela tinha 52. Não, meu pai tinha 52, minha mãe tinha 47. Pensa, tinha quase a minha idade. E eu tinha 22 anos. E aí passou um tempo, eu quis morar com ela, né? Uma fase, eu voltei, eu dormia na cama com ela, dormi 9 meses na cama com ela. Aí eu me liguei, o que eu estava fazendo aqui nessa cama, fui pro meu quarto, e aí saí de casa, voltei, falei, não, meu lugar não é aqui mesmo, deixa eu trabalhar e tal. Conheci o João, e aí eu fiquei no momento, uma fase da vida, em que a minha mãe me ligava, você vem para cá final de semana? E eu estava programada de ir com o João, de fazer alguma outra coisa. E aí, assim, ou eu ia para minha mãe e ficava super chateada de ter desmarcado meu compromisso, ou eu ficava com o João sentindo aquela culpa, né? E aí eu fui fazer terapia na época, né? E foi muito importante, porque eu percebi que ali eu precisava tomar uma decisão. Porque se eu ficasse ali com a minha mãe naquele momento, abrindo mão do que eu queria fazer, né? Jovem, com o João ali, eu banquei isso, né? Eu decidi, não, eu vou, mas não vou todo final de semana, eu não vou sempre, eu sou jovem, tenho outras coisas para fazer, tenho outros interesses também. E se passaram 20 anos, paguei esse preço, né? Banquei a culpa, tô com o João até hoje. E a minha mãe tem 70 anos. Gente, se vocês conhecerem, se eu fizer uma live com elas aqui, ela dá nó em nós duas, Vivi. Ela tem uma vitalidade, uma alegria, um círculo de amizades lindo. Ela sai para rezar terço, ela sai para dançar forró, ela vai para praia com amigas, ela se reinventou. Se eu tivesse ficado lá, casada com a minha mãe, certamente estava eu e ela amarrada até hoje. Total. Até hoje. Né? Então, muitas vezes, para a gente crescer, a gente vai pagar alguns preços, a gente vai bancar. E eu trabalho isso no Travessia, um dos módulos, eu trabalho a consciência leve e a consciência pesada. Porque a gente tem um preço a pagar para crescer, a gente paga. Só que com a consciência, a gente percebe que essa consciência pesada, a gente tem que pagar com alegria. Ela é um ótimo sinal. Ela é um sinal de que eu estou seguindo do caminho do meu crescimento, da responsabilidade pela minha vida, pelo meu protagonismo, né, Vivi? Ai, que linda, amiga! Eu amei falar com você. Eu também, Dani. Você me deixa tão à vontade. Posso até contar piada aqui, meu Deus do céu, nessa live.
Ai, gente, olha, se eu pudesse dar um conselho é fazer o travessia. Se o negócio tá pegando aí com relacionamento de casal, faça um percurso. O percurso vai estar aberto aí no final de janeiro. Vou abrir outra turma. Mas, Dani, assim, eu acho que quanto mais a gente investiga nessas nossas sombras, a gente tem tanto a ganhar, porque as soluções fáceis, elas custam pouco, mas elas valem pouco, né? Um casamento, ele é aquela frase, né? Muito custa o que muito vale, né? Então não vai ser fácil, não vai ser fácil criar uma criança, não vai ser fácil fazer uma relação dar certo, mas vale a pena, sabe? Eu estava vendo uma pesquisa agora que você, passando por um divórcio, você tem 15 anos, uma expectativa de vida diminuída em 15 anos. Você tendo um relacionamento feliz, você aumenta a sua expectativa de vida em 18 anos. Então, vale a pena, sabe, Dani, a gente tentar fazer dar certo. Vale a pena a gente investigar as nossas dores infantis, a gente ir mais além, a gente persistir um pouquinho nas coisas que não são fáceis, porque demandam de nós muito esforço psicológico. Mas talvez aquilo seja um chamado da vida para você ir além, né? Um chamadinho, assim, um convite. Olha, vamos olhar para o que tem aqui. Essa live é um convite, vamos olhar para o que tem aí, né, Dani? Eu acho que só tenho a agradecer por essa oportunidade. A gente estar conversando sobre assuntos tão densos e com um monte de gente aqui, né, nessa hora. E espero que a gente possa fazer isso mais vezes, tá, amiga? Foi um prazer, como sempre, estar aqui com você. E Muito bom te obrigada a ouvir, todo muito mundo, né, bom. que esteve aqui. A Bruta aqui, a meia energia da Vivi. É assim, maravilhosa. Sempre bom te ouvir, sempre bom, né, as nossas conversas. Eu quero aproveitar para convidar todo mundo que está aqui. Amanhã tem mais uma live muito especial. E sábado a gente vai ter um workshop Quando Me Amei de Verdade, gente. É gratuito, é online. E é lindo. Eu vou entregar algo muito especial para quem estiver lá. E aí eu vou abrir as inscrições para o Travessia, né? Que é esse convite para o reencontro com a nossa criança. Fazer contato com aquilo que machuca para que a gente se liberte. Eu falo que o travessia não é sobre dor, Não, ele é sobre cura, ele é total. sobre potência. A gente vai fazer contato com o que machuca para que a gente possa de fato crescer. Que bom que é poder ocupar o nosso lugar, Ai, que sentir que a gente bom. dá conta do que é nosso. E eu estou muito feliz, né, de estar aqui com você, de estar aqui com todo mundo. Quem sentir, gente, o chamado, vem para o workshop sábado, lá eu vou explicar tudo sobre travessia. E eu estou muito feliz. Vivi, Um te amo, beijo obrigada, foi também, muito bom. amiga. Um beijo. E que a nova turma da Travessia seja tão iluminada feito você. Te amo, viu? Um beijo bem grande. Tchau, Beijo, te queridos. amo. Boa Boa noite. noite.